outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é para o saneamento gaúcho, para a água gaúcha. O que nos espera pós-privatização da Corsã? Quem é a Egea, empresa que assumiu a antiga estatal gaúcha? Quais são os desafios, os planos de investimento, as intenções deste novo player da economia gaúcha? E para conversar sobre isso conosco nos próximos 30 minutos, está aqui o vice-presidente de operações do grupo AEGEA, o Leandro Marim, um executivo com experiência nacional, engenheiro formado pela Federal de São Paulo, especializado em gestão empresarial e infraestrutura. Bom dia, Leandro, e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Cleber. Bom dia a toda a sua audiência, aos ouvintes, aos telespectadores. É um prazer falar com vocês aqui, poder debater um pouco esse tema tão importante aí para o Brasil e para o Rio Grande do Sul em especial. Verdade. E eu queria começar, Leandro, mesmo antes de falar de Corsã, saber um pouco sobre a AEGEA, né? Aquela história, o que faz, de onde vem, do que se alimenta, né? Quem são seus donos, qual a sua expertise, né? Onde vocês já atuam, enfim, uma radiografia um pouco desta empresa. Perfeito. A AEGEA é uma empresa que foi fundada em 2010, cujo o controlador da empresa é um grupo empresarial do interior de São Paulo, oriundo aí do mercado de construção civil, obras rodoviárias da década de 60. Grupo tradicional que investe em infraestrutura há bastante tempo. E ali, então, em 2010, decidiu que o saneamento seria o seu carro-chefe como atividade econômica e empresarial, acreditando que esse gap, né, de atendimento do saneamento no Brasil precisaria ser resolvido e precisa ser resolvido. Então, esse olhar já tinha essa visão naquela época. E ali, então, nasceu a AEGEA. E ao longo do tempo, a empresa vem crescendo, né? A AEGEA é uma holding que controla concessões de saneamento Brasil afora, só faz saneamento, né? E ao longo do tempo veio recebendo novos aportes de capital. Hoje, a Equipave, que é esse grupo do interior de São Paulo, detém 70% do capital. Outros 20% são do Fundo Soberano de Singapura, que entrou no capital da companhia em 2013. E agora, mais recentemente, com 10% de participação, a Itaúsa, que é a holding controladora do Banco Itaú, entrou agora em 2020, tem outros 10% do capital da empresa. Então, é uma empresa que faz saneamento, não é uma empresa apenas de investidores, do mercado de capital? Não. Na essência, ela é uma operadora, uma prestadora de serviço público delegado à iniciativa privada, como são as naturezas da concessão, né? Uhum. E que veio para operar os sistemas durante o prazo do contrato de concessão, os contratos são prazos muito longos. Né? O que vocês já faziam, Leandro, antes da Corsã? Por exemplo, tem operação no Rio de Janeiro, Sim. O que vocês já atendiam? A empresa, antes da Corsã, atendia 26 milhões de pessoas. 26 milhões de pessoas. 26 milhões de pessoas, em 178 cidades, em 13 estados da federação. Né? A maior operação é o Rio de Janeiro, capital, Baixada Fluminense, região dos Lagos e alguns municípios do interior. Vocês assumiram quando lá no Rio de Janeiro? 2020. 2020. Como é que está o processo lá, por exemplo? O processo lá tá numa fase agora já de investimentos, já tem resultados concretos, por exemplo, de despoluição das praias ali do Aterro do Flamengo, Praia de Botafogo, a Lagoa Rodrigo de Freitas já tem resultados concretos nesses quase 2 anos aí de operação, com despoluição já, a natureza voltando. Tem um programa enorme de investimento para ser feito, né? Lá um olhar muito grande para o social, né? A gente atende 515 comunidades, né? As favelas do Rio de Janeiro, a gente atende todas pela concessão. Então tem um olhar muito forte para essa população vulnerável, para incluir essas pessoas, uma tarifa adequada. Então é um programa ambiental e social, um dos maiores do mundo atualmente, aí sem dúvida nenhuma, a esse saneamento do Rio de Janeiro. E vamos falar um pouco da Corsã, Leandro. Por que interessou para vocês a Corsã e qual é, assim, para a gente começar a entrar em linhas gerais esse desafio que prevê aí um investimento de 15 bilhões até 2033, fora o pagamento que já foi feito para o Estado de 4 bi, enfim, me contextualiza um pouco a visão da AEGEA sobre o case Corsã que está começando. Perfeito. A gente, obviamente, acompanha todo o mercado de saneamento. O mercado de saneamento
no Brasil, cerca de 75% do mercado é ainda operado por players públicos. Né? Ou as companhias estaduais, como era o caso da Corsan aqui, ou as prefeituras prestando serviço ali via uma autarquia, um departamento municipal. Então, 75% da população, de maneira geral, é atendida pelo poder público, de uma maneira geral, diretamente prestando serviço. 25% da iniciativa privada, dos quais, desses 25%, a EGEA tem mais ou menos 55% desse mercado. Metade do que é privado é da EGEA. Da EGEA, né? Então, a gente estava acompanhando os movimentos aqui do Rio Grande do Sul, já estávamos aqui pela PPP com a própria Corsan, um leilão realizado em 2019, onde foi concedido, né, o esgotamento sanitário de 9 cidades aqui do entorno de Porto Alegre. Então, a gente já estava aqui acompanhando esse processo. Quando veio o processo de privatização, era estratégico para a gente acompanhar e participar. Era uma decisão de crescer aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, acompanhamos todo o movimento do Estado em tentar fazer o IPO, que foi o primeiro movimento, né, a venda de ações na Bolsa, e depois acabaram decidindo pela venda integral da companhia, e a gente estava, então, já estudando esse projeto há bastante tempo. Então, fizemos lá, participamos do leilão, né, fomos o vencedor, e a partir daí, então, assumimos 317 municípios. 317 que são clientes da Corsan, digamos. Tem contrato com a Corsan. E a partir daí, então, né, puxado pelo marco do saneamento, que traz agora metas objetivas, né, de atendimento de água e esgotamento sanitário, um programa de investimento aí da ordem de 15 bilhões, como você comentou, né? Isso... Então vocês, quer dizer, a Corsan e EGEA vai ter que investir 15 bilhões até 2033. Isso. Para sair da onde e chegar aonde, Leandro? Em termos de saneamento, qual é a realidade hoje do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, e em especial os municípios atendidos pela Corsan, está pior do que a média nacional em termos de atendimento. Pior, é? Com infraestrutura de esgotamento sanitário, né? Os municípios atendidos pela Corsan têm a ordem de 20% de cobertura com a rede de esgotamento sanitário. Então, 20% da população atendida pela Corsan tem rede de coleta e tratamento de esgoto disponível. Só 20%? 20%. Nós temos que levar esse número a 90% até 2033. Esse aí é o que pede o marco do saneamento. Mas não é só isso, né? Nós temos também investimentos pesados em redução de perdas de água. A rede de distribuição perde em torno de... Os números oficiais falam em 40%, 45%. 45% da água que é captada no meio ambiente não chega, não passa nos hidrômetros, que é o aparelho que mede o consumo, né? Então, precisa investir para reduzir esse número, reduzir esse desperdício. E também um investimento maciço na regularização e melhoria de toda a infraestrutura já existente de distribuição, reservação e captação de água. Então, esses são os grandes eixos de investimento que somam aí essa quantia de 15 bilhões nos próximos 10 anos para fazer frente a esses compromissos. É o ponto que uma empresa pública não teria, e o Rio Grande do Sul também, esse capital para investir, né? O governador tem dito muito isso, e a gente acompanha essas companhias e, de certa forma, é uma dificuldade de todas as companhias estaduais, não só de saneamento, né? Não só a falta de investimento, falta de capacidade de investimento, mas também a agilidade para fazer essas contratações, no setor público muito mais demorado, acaba sendo mais caro também. Burocrático, as obras que são contratadas não chegam ao seu fim, tem sempre uma reclamação no meio do caminho, ficam pela metade. Então, há uma ineficiência na aplicação desse recurso e ainda o recurso não é suficiente para fazer frente a esses investimentos. Então, essa capacidade, essa agilidade, a iniciativa privada tem, e é isso que a gente vem aqui, principalmente, mas não só, né, somar com a Corsan aí para fazer frente aos compromissos todos. E me conta essa transição, nós estamos fechando mais ou menos um mês, me parece, né? Até numa coletiva da imprensa, eu tenho aqui o material, vocês falaram um pouquinho dos primeiros 100 dias, né, de concessão, os planos de investimento, as prioridades, por exemplo, o litoral gaúcho. Eu vi que vocês já mexeram ali, né? Já tem um projeto que liberou a construção civil do litoral, 300 entregas em 100 dias. Me conta, Leandro, a transição com a Corsan e esses primeiros dias aí de gestão. A natureza da operação, né, uma privatização, uma venda, é uma transferência de ações, né? Então, é uma operação que, a partir do momento que ela se concretiza,
troca-se o controlador da empresa. Então, não há um procedimento formal de transição, né? Vocês assumem que a do dia empresa pra noite. segue como estava. Né? Com processos de concessão, né? Diferente da privatização aqui, tem nos editais uma previsão de transição, para que a empresa que está assumindo tenha... Nós não tivemos esse tempo aqui. Vocês compraram. Compramos a companhia. E ainda no tempo que a gente ficou aqui antes de assinar o contrato, tivemos uma proibição do Tribunal de Contas de interagir com a Corsan, que poderíamos ter ganho esse tempo, mas também não pudemos ter esse período aí, usar esse período como uma, entre aspas, transição. Então, do dia para a noite, a partir do dia 7 de julho, o último, a gente assumiu as ações, comprou as ações da empresa e começou, então, a controlar. A Corsan continua operando como estava, né? Com o seu corpo técnico, os sistemas todos, que é um excelente corpo técnico, que diga-se de passagem, né? A gente está muito bem impressionado com a qualidade dos funcionários, mas não houve transição. Então, de lá para cá, a gente começou a implementar esses planos que a gente havia feito e pensado, começando pelos 100 dias, né, que são uma espécie de cartão de visitas da EGEA para que todos os municípios da Corsan percebam a nossa entrada. Então, algum tipo de intervenção que traga o impacto relevante para esses municípios já nesses primeiros 100 dias. Né? Uma perfuração de um poço adicional para melhorar o abastecimento, uma revitalização de uma infraestrutura, reposição de equipamento. 100 milhões já e que contempla 356 intervenções de impacto direto, né? Exatamente. São intervenções que vão dar rapidamente uma percepção de melhoria nos sistemas para todos esses municípios da Corsan. Agora, não só, né? A gente começa desde já, então, pensar no projeto da universalização, que demanda estudos específicos de projetos de engenharia, contratações de obras que estão paradas hoje, tem uma série de obras paradas na Corsan que precisam terminar, obras que estão em andamento a gente vai concluir e pensar então nessa jornada para levar os municípios da Corsan de 20% para 90% de atendimento, né, em rede de cobertura da rede de esgotamento sanitário. E nós estamos falando aí indiretamente ou até diretamente também da proteção das nossas bacias hídricas, né, na medida em que o esgoto é tratado, né? Sem dúvida, o Rio Grande do Sul tem 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil estão aqui no Rio Grande do Sul, né? E muito dessa poluição é o esgotamento sanitário, o esgoto doméstico que vai para o meio ambiente sem tratamento, né? Então, isso começa a partir de agora. Um olhar também muito apurado para o litoral. Eu ia te perguntar, me conta do litoral aí, que era uma região trancada, né, de investimento e todo mundo sabe do tamanho do problema que era ali. Exatamente. Como é que vocês estão abordando? A gente já sabia desse problema, tem proibições judiciais para que novos imóveis sejam construídos ou os habites venham a ser expedidos pelas prefeituras, porque a infraestrutura, principalmente de esgotamento sanitário, não é suficiente para atender esse crescimento da região, né? Então, a gente tem um plano de investimento para fazer o sistema de coleta e tratamento e destinação adequada desse efluente no meio ambiente, e já começou a negociar com o Ministério Público Federal e com a Justiça Federal no sentido de assumir compromissos, de fazer esses investimentos e operar esse sistema de modo a possibilitar, inclusive, o levante do embargo que havia, por exemplo, em Capão da Canoa, de anos, né? Inclusive, a gente ficou muito satisfeito, eles estão comemorando lá na região, teve uma churrascada na sexta-feira lá, eles vão marcar um evento na próxima sexta-feira para comemorar esse que está sendo considerado como um marco dos últimos 5 anos, porque a economia da região estava toda travada. E às vezes a gente pensa, né, Leandro, essas coisas só em grandes empresas, construtoras, não. É o pintor da cidade, é o vendedor de material de construção, né, o decorador, o arquiteto. Exatamente. Toda a economia da região ali, as famílias, de certa forma, vivem desse empreendimento imobiliário, né? Então, são famílias que têm pequenas empreiteiras, pedreiros, carpinteiros, pintores, e isso movimenta toda uma cadeia de serviços, restaurantes, né? Tudo que é lojas de materiais de construção e a valorização imobiliária que isso traz para a região, né? Então, a gente está muito satisfeito em ver que a gente já conseguiu, nesse pouco tempo, aí, contribuir para um assunto tão importante. Ali. O que vocês vão ter que construir ali no litoral, assim, digamos, infraestrutura, para a gente visualizar um pouco, para resolver o tamanho daquela bronca ali, Leandro? São grandes emissários que vão coletar esse efluente das cidades. Então, a rede coletora traz esses efluentes até um determinado ponto e, dali,
eles precisam ser tratados e lançados em regiões ali, nos rios da região, que tenham capacidade de absorver esse efluente tratado. Então, são tubulações que vão ser construídas, são cerca de 15 quilômetros de tubulações ali, por exemplo, entre Xangri-Lá e o rio Tramandaí, Xangri-Lá, Capão, rio Tramandaí, para levar esse efluente até lá, e no meio do caminho são estações de bombeamento e estações de tratamento para que a rede traga até essas estações, seja feito o processo de tratamento e lançamento desse efluente num ponto adequado aonde o licenciamento ambiental seja possível de ser feito, né? Então, basicamente, é uma infraestrutura de tratamento e afastamento desse esgoto sanitário até um ponto onde o rio tem a capacidade de receber esse efluente tratado. Interessante. Um trabalho longo, é uma obra grande, também vai demorar um pouco ali para... A gente tem um plano de curtíssimo prazo, que já começou a ser implementado, né? E um de médio e um de mais longo prazo, né? Então, a gente acredita que em 6 meses ali a gente já tem uma infraestrutura da região de Capão da Canoa ali para poder resolver definitivamente esse problema. E aí, gradativamente, entre 1 ano e 1 ano e meio, essa instalação vai sendo feita e dali para frente a gente precisa acompanhar o crescimento da cidade. Mas a grande instalação ali, nos primeiros 3 anos, já vai estar implantada. Olhando, 1,5 bi por ano, quer dizer, isso aqui significa obra, investimento, maior do que o Estado faz, inclusive. Sobre fornecedores, né? Vocês trazem fornecedores de fora, tem uma fidelização de fornecedores locais, gaúchos, como é que a empresa encara isso? A premissa nossa é trabalhar com mão de obra e empresas, fornecedores do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, é fundamental que a gente desenvolva esses parceiros aqui ou que aproveite os que já estão aqui instalados, porque essa logística, né, de fornecimento é muito importante para o sucesso do empreendimento. Então, quanto mais mão de obra, quanto mais empresas, fornecedores estiverem aqui no Rio Grande do Sul ou forem desenvolvidos aqui, para o programa de investimentos é muito mais saudável, né? E é uma filosofia nossa desenvolver essa parceria, desenvolver a economia local. A gente tem uns estudos aqui feitos já para o Rio Grande do Sul que dão conta de que esse investimento, ao longo desses 10 anos, vão gerar cerca de 60 mil empregos por ano na economia do Estado, né? Porque é muita obra, né? E isso movimenta não só o setor de construção civil, mas também toda a rede de serviços, né? Hotéis, restaurantes, fornecedores da cadeia de suprimentos do saneamento. A gente já está conversando, por exemplo, com a FIEGS, com os sindicatos da construção civil, com o Senai para programas de capacitação de mão de obra. Então, a ideia é trazer fomentar esse ecossistema econômico e de empreendedores aqui locais para dar suporte para esse programa, né? A gente não vai fazer essas obras diretamente, esses investimentos quase que totais são feitos por parceiros de negócios. Especialmente locais. Eu queria te perguntar sobre os prefeitos gaúchos, né? Primeiro um ponto até que eu separei aqui, né? Porque volta e meia um boato, a EGEA não tem interesse em atender pequenos municípios. Como é que vocês vão lidar com os pequenos municípios? Faz parte do contexto também? Todos os 317 contratos da Corsan, eles estão válidos na nossa visão. Tem discussões jurídicas que, inclusive, na justiça estão sendo superadas, confirmando essa tese Validade. de que os contratos são plenamente válidos e, portanto, ao assumir o controle da empresa, a gente vai operar e atender a todos os municípios, todos os 317 municípios. Então, não existe município inviável, nem de pequeno porte, nem história de filé e osso. Não, a gente veio aqui para atender todos os municípios e essa é a disposição. Mas para que isso aconteça e até para abrir caminho para esse montante de investimentos, esses contratos têm que passar por uma regularização. Eles eram contratos de relacionamento público-público, né? A Corsan pública com os municípios. A natureza do contrato eram chamados contratos de programa, que eram basicamente convênios, né? E agora, então, passam a precisar de uma adequação para se transformar em contratos de concessão. Um por um, então, vocês vão ter que tratar. Estão tratando já? Um por um, né? Alguns já estão adequados, esse trabalho foi feito antes da privatização, mas são a minoria, né? A grande maioria, cerca de 240 contratos dos 317, precisam sofrer uma adequação mais profunda para receber essas metas. Os contratos não têm metas, a companhia não tem meta de atendimento, por exemplo, não tem compromissos
firmes com o município. Então, precisa haver essa adequação para que a gente possa, então, abrir caminho para esses investimentos. Feito isso, os contratos vão estar regulares, os prazos ajustados de prestação de serviço, e aí, então, a companhia está com o caminho aberto para atendê-los a todos. E como é que está sendo o diálogo com os prefeitos, o Leandro? Está transcorrendo bem? Porque também essa é uma hora que às vezes surgem aventureiros e promessas de solução fácil e tal. Como é que tem sido isso? Tem muita dúvida, a gente tem feito... A primeira conversa está excelente em todas as reuniões que a gente tem participado, a gente está com um time dedicado para atender, além de toda a operação da Corsan que atendem esses municípios no dia a dia, a gente montou um time específico para essa discussão de renegociação contratual e o diálogo está ocorrendo de uma maneira muito, muito boa, muito aberta, muito franca, mas a gente percebe que há muitas dúvidas, como é natural num processo complexo como esse. Então, há um papel nosso de esclarecimento dessas dúvidas, mostrar quais são os endereçamentos que a gente está propondo para a regularização desses contratos, mas sem dúvida que há ainda muitos prefeitos, por exemplo, que não tomaram ainda essa decisão de regularizar com a Corsan esse contrato. Então, pensando em outras alternativas, que a gente tem convicção que qualquer alternativa que venha que não seja essa renovação é muito mais onerosa ao município, no sentido de tempo que se perde, investimentos que não se destrava, né? Vocês têm um plano pronto para cada um desses 317 municípios? Cada município vai ter o seu sistema de coleta, de tratamento de esgoto, distribuição de água, né? Independente e autônomo, porque depois toda essa infraestrutura, ao final da concessão, reverte para o município. Isso não é uma obra, é uma obra que vai ser feita, operada pela iniciativa privada, mas no final fica lá. É bem reversível por definição, né? Legal. Então, isso precisa acontecer para que isso... E o prefeito deve procurar diretamente a AEG. Vocês formaram um time também institucionais de atores locais, né? O diretor institucional é o Fabiano Dalazen, né? Conhecido do estado. Tem um time aqui de pessoas que conhecem os prefeitos. Perfeito. Então, a gente montou, a partir do Fabiano, esse time que está incumbido de fazer esse diálogo e com uma assessoria jurídica também muito robusta para esse time. Tem assessores jurídicos para dar suporte para a nossa equipe e para os prefeitos nessa discussão com os procuradores municipais, para que se esclareçam essas dúvidas, né? A gente não tem dúvida nenhuma da viabilidade jurídica dessas regularizações. Então, Fabiano lidera esse time, mas toda a equipe da Corsan que se relaciona com os prefeitos no dia a dia também está à disposição para receber essas demandas e abrir essa mesa de negociação e de diálogo para que a gente faça essas regularizações contratuais. A transição também, eu vi que vocês decidiram manter o nome da Corsan, é isso? Por que essa decisão? O que tem por trás dela? A Corsan, a gente fez pesquisas e falou com quase 2.000 pessoas aí, estado adentro, para entender um pouco qual era a percepção da população gaúcha sobre a Corsan, né? E o resultado dessa pesquisa foi que a população valoriza a marca Corsan, gosta da marca, é uma empresa gaúcha, uma empresa que atende a população, tem 60 anos de existência, então ela é uma marca muito forte no Rio Grande do Sul, para a população. Então, por isso, a gente decidiu manter a marca e manter o nome, né? Agora, já para o ambiente institucional, para os prefeitos, os órgãos de controle, já a história é um pouco diferente pelo histórico de desgaste, promessas não cumpridas, né? Obras não entregues e tudo mais. E esse público não gosta muito do nome. Os prefeitos reclamavam muito da Corsan, grande parte deles. Eu mesmo, como chefe da Casa Civil, testemunhava e com razão, né? Com razão, porque não era... A Corsan não estava conseguindo investir, na verdade. Não tinha ferramentas, né? Eu acho que assim, os funcionários, os trabalhadores da Corsan são verdadeiros heróis, porque conseguem... O problema era da estrutural. Não tinha ferramenta, né? E é isso que a gente veio fazer aqui. Mas a população gosta muito e tem a Corsan como uma empresa cara, né, para a população. Então, cuida da nossa água, né? Perfeito, é isso. Ô, Leandro, o que vocês receberam lá, né? Além de pagar o preço do leilão, 4 bi e pouco, em termos de passivo, o que vocês receberam e que conta vão ter que pagar lá da Corsan Pública? Essa é uma boa abordagem, porque assim, muito se fala tem umas discussões, inclusive judiciais, sobre o preço da Corsan e tudo mais, mas o que não se fala, né, e que é uma questão mais técnica, é que além dos 4 bi e 100 que foram pagos ao Estado pelas ações da companhia, quem assumiu a Corsan, no caso a Egea, herda todo o passivo, que é da ordem de outros 4 bi, né, entre
passivos trabalhistas, previdenciários e ações judiciais de uma maneira geral. Então, somando esses dois valores, né, os 4 bi de preço para o Estado, mais esses 4 de passivo, é de se falar que a companhia foi vendida por 8 bilhões de reais, né? Isso... Na real, o desembolso é esse, né? Então são passivos que a gente já assumiu e está lidando com eles. O principal deles é o trabalhista, né? A Corsã tem cerca de 900 milhões de reais em provisões para despesas com passivos trabalhistas daqui para frente. 900 milhões provisionados. Provisionado. Todo ano a Corsã gasta ali mais ou menos 200, 250 milhões com esse contencioso, né? É muito dinheiro. E todo isso sem falar de todo o passivo que a gente chama regulatório, né? Que é esse déficit de investimento que precisa ser feito. Né? Então, 4 de preço, 4 de passivo, mais 15 de investimento, esse é o tamanho do desafio financeiro do censo. Exatamente. Queria te perguntar um pouco, Leandro, para a gente nos encaminhar para o final. Um pouco sobre os valores da Egea, né? O que move a Egea. E se vocês estão gostando do Rio Grande do Sul, porque teve bastante imbróglio aí nesse processo, a luta política aqui é muito forte, certamente teve muita exposição. Apesar disso, vocês estão otimistas aí com o que está acontecendo? Muito otimistas, muito animados, os acionistas, a empresa de uma maneira geral está vibrando com esse projeto aqui. É um projeto muito desafiador, muito interessante. O Rio Grande do Sul, a gente já estava aqui, né, pela Metrosul, que é a PPP com a Corsã, mas agora a atuação cresceu muito. Então, esses imbróglios judiciais, essas questões, discussões até ideológicas, né, interesses legítimos, privados e até mesmo coletivos, a gente entende e, de certa forma, já esperava, né? Agora, isso não tornou o projeto menos interessante, menos desafiador, com certeza não. Isso só motivou a gente a ir em frente e resolver todos esses imbróglios aí para começar a prestar serviço para a população, que é o que nos trouxe aqui, né? Então, a Egea tem convicção de que ela é uma prestadora de serviço público. A gente é uma ferramenta dos municípios para fazer frente aí ao desafio do saneamento, né? Um olhar muito especial para a população. O nosso foco é atendimento da população, o nosso cliente é quem consome a água, quem usa a rede de esgotamento sanitário, é para eles ali que a gente faz essa gestão. E, claro, para atendimento do município, que é o responsável pelo serviço em última instância. Ele é o titular do serviço. Então, a gente tem toda a convicção de que somos prestadores de serviço público, precisamos atender e atender bem as pessoas, as cidades, fazer parte da vida das cidades ali para que sejamos essa ferramenta de desenvolvimento e saúde, né? E para continuarmos atendendo, não podemos excluir ninguém, nem do ponto de vista de infraestrutura e nem do ponto de vista tarifário. Precisamos ter remédios tarifários para que quem não possa pagar tenha acesso de fato ao serviço de saneamento. Esse é o... E, claro, o pilar ambiental, né, do saneamento, ele é muito forte e é um valor nosso também, né? Cuidar do meio ambiente, promover a despoluição dos corpos hídricos aí que recebem esse efluente não tratado. E, logicamente, não se faz tudo isso sem credibilidade para poder captar recursos, né, investimento para isso, porque o capital é intensivo no setor de infraestrutura, o saneamento não é diferente. E sem cuidar das pessoas, né, dos colaboradores. Quem faz a empresa, de fato, são as pessoas, são os nossos funcionários, colaboradores, que hoje, com a Corsã para dentro, somos mais de 18 mil. Mais de 18 mil. 18 mil funcionários Brasil afora aí nessa empreitada do saneamento, atendendo aí 33 milhões de pessoas, com a Corsã incluída. Muito bem. Leandro Marim, vice-presidente da Egea, eu agradeço e desejo sucesso para vocês, para nós, para o Rio Grande, né? E para o país, para o saneamento. Isso, estamos sempre à disposição aí, conte conosco aí nessa jornada que está só começando. Muito bem. Obrigado aí. Obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.